Olá, na aula de hoje vamos criar uma arte para canecas. Se você trabalha com sublimação ou brindes, este conteúdo será de extrema relevância para que você possa criar os seus projetos. Iremos utilizar dois vetores que já estão prontos e uma fotografia. No demais, podemos dizer que todo o nosso projeto será exclusivo porque iremos criar do zero. Por isso, desde já eu conto com o seu like como uma forma de apoio ao nosso projeto e a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo quando subirmos um vídeo aqui neste canal. Então, conto com você. Primeiramente, vamos criar um novo documento. Com o CorelDRAW aberto, vamos apertar as teclas de atalho Ctrl N. Na janela Criar um novo documento, vamos nomear ele. O tamanho será no A4 e as unidades de medidas serão em centímetros. No demais, as configurações permanecerão como você está vendo. Vamos apertar a tecla OK. Pessoal, e antes de começarmos, eu peço desculpa se houver algum ruído aí. Eu moro bem perto da rua e hoje está um dia bem movimentado. Eu ainda não disponho de ferramentas, microfones de qualidade, então me perdoe se houver algum ruído aí, ok? Certo, criamos um novo documento. E antes de começarmos a criar a arte em si, ainda faremos alguns ajustes que é de extrema importância. A minha impressora, e como acontece com a maioria das pessoas que estão me assistindo que tem impressoras, sabemos que ela começa a fazer a impressão a partir de um certo limite. A minha impressora aqui no caso, ela começa a fazer a impressão a partir de 3 milímetros da borda da página de criação. Para não perdermos nenhum detalhe ao criarmos a arte, iremos fazer alguns ajustes. Para isso, vamos apertar a tecla de atalho Ctrl J. A sua janela vai abrir dessa forma. Então, viremos em Documentos, Linha Guia e Predefinições. E nessa opção, vamos escolher a Predefinições definidas pelo usuário. Vou selecionar essa caixa de opção e irei digitar 0,35 e também 0,35, tanto para superior quanto para a esquerda, e darei um OK. Automaticamente foi criado essas linhas delimitadoras. É a partir delas que iremos criar a nossa arte para canecas. Ainda vamos apertar a tecla de atalho D para selecionar a ferramenta papel gráfico. E nas propriedades dessa ferramenta, vamos escolher a quantidade de fileira e colunas. Na parte horizontal será 1 e na vertical será 3. E ainda na opção alinhar, que se encontra aqui na barra de comando ou barra padrão, vamos escolher diretrizes. Pronto, agora eu darei um clique aqui, nessa intersecção. Por isso eu selecionei alinhar as diretrizes. Darei um clique nessa intersecção com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar até essa outra intersecção. Então, repita essa ação comigo aí na sua casa. Feito isso, vou apertar a tecla de atalho Ctrl U e com a ferramenta Seleção vou excluir estes dois retângulos, ou seja, numa folha no tamanho A4 cabe 3 artes para canecas. No entanto, para fim didático, vou optar apenas por um retângulo aqui na minha área de trabalho. Ainda iremos
fazer alguns ajustes. Então, com o botão esquerdo do mouse, vou dar um clique sobre a régua e vou arrastar até as extremidades do meu retângulo. Farei assim com todas as faces dele. Feito isso, ainda vou configurar mais um limite e assim estaremos iniciando a criação da arte em si. Então eu vou selecionar essa régua e virei aqui nas propriedades dela. Em X, vou digitar mais 0,4. Por quê? Porque eu não quero perder nenhuma informação da minha arte e não quero que ela fique muito aqui na borda também. Por quê? Porque sabemos que a caneca, ela tem uma extremidade que é baulada de certa forma, e ali podemos perder algumas informações e não é o que queremos. Então, você vai entender melhor durante a aula. Então, vamos continuar aqui realizando essas configurações. Vou digitar aqui menos 0,4. Por quê? Se eu digitasse mais 0,4, essa régua ela iria se deslocar para a direita e não é isso que queremos. Agora eu vou selecionar mais essa régua e 0,4. Pessoal, ficará assim, ó. Que bacana. E o que acontece, meus amigos e minhas amigas? Para não acontecer que quando eu for criar novos projetos, novas artes para canecas, para evitar que eu precise fazer essas configurações em todos os documentos que eu precisar, para ganhar agilidade e produtividade, eu vou salvar este documento como modelo. E de que forma faremos isso e de que forma você fará isso? Você irá até a barra de menu, aqui no botão arquivo, você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vai optar por salvar como modelo. Dessa forma, você vai escolher o local de arquivo que deseja salvar como modelo. Eu, no meu caso, será que na área de trabalho eu já havia salvo, mas vou repetir essa ação e vou salvar aqui, vou substituir, posso nomear por exemplo, caneca, e vou apertar o botão OK. Pronto, salvei como modelo. O que acontece? Todas as vezes que eu for criar artes para canecas personalizadas, eu já terei essas configurações pré-estabelecidas ganhando tempo. Vou te mostrar, vou fechar por enquanto aqui. Irei novamente lá na minha área de trabalho e vou clicar aqui, no modelo que criei e pronto. Viu como é que é rápido? Como é que é tranquilo? Então, vamos começar aqui elaborando a nossa arte que você está tão ansioso para aprender. No primeiro momento, eu posso ocultar essas linhas guias aqui. De que forma? Virei até na barra de comando ou barra padrão, como você achar melhor, e vou dar um clique no botão mostrar ou ocultar linhas guias. E vou bloquear este retângulo aqui. Vou apertar a tecla do mouse, o botão direito do mouse, e vou bloquear por enquanto aqui e pronto. Vamos criar a nossa arte. Virei na barra de ferramentas que se encontra à esquerda aqui da sua tela e vou optar pela ferramenta linha de 2 pontos. Posso ultrapassar aqui um pouco, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, manter esse clique e vou apertar a tecla Ctrl do meu computador. Você repita essa ação para manter o alinhamento. Pronto, criamos aqui a nossa linha. Vamos realizar uma configuração muito simples e interessante sobre ela. Com a linha selecionada, virei aqui na barra de ferramentas e vou optar pela ferramenta distorção. Nas propriedades da distorção, eu vou escolher aqui, serrilhar distorção, e vou dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar para cima, mantendo um Ctrl pressionado para termos esse alinhamento aqui e já podemos soltar.
Ainda nas propriedades, podemos aumentar a quantidade de frequência deste zíper aqui no caso. Então, para cima, aumenta a frequência, você pode observar aqui, e apertando no seletor para baixo, eu diminuo essa frequência. Então, eu vou subir, vou deixar aqui com 15, certo? Certo. Ainda podemos realizar alguns ajustes aqui. Por exemplo, ó, vou dar um clique em suavizar a distorção. Observe que ele ficou agora baulado, arredondinho aqui as extremidades dele. E eu também posso configurar a amplitude deste zíper, tanto aumentar a amplitude quanto diminuir ela. Eu vou deixar por enquanto assim, ó, certo? Vou selecionar a ferramenta aqui de seleção, vou realizar uma cópia através da tecla mais do computador e eu posso deslocar aqui com a seta para baixo, vou dando um clique aqui e vou deixar dessa forma. Vou selecionar as duas linhas e dar um Ctrl G. Dei um Ctrl G, vou deslocar ela aqui para cima, posso deixar assim, ó. Certo? Vou novamente dar um clique com o botão Ctrl pressionado e o botão esquerdo do mouse, vou arrastar até aqui. Eu já estou vendo uma pré-definição aqui do deslocamento e agora eu vou apertar o botão direito do mouse para realizar a cópia. Realizando a cópia agora, através da tecla de atalho Ctrl R, você vai multiplicando estes objetos, ficará assim. Posso apertar a tecla de atalho Ctrl A do meu computador, você repita essa ação para selecionar todos os objetos e agora aperte a tecla de atalho Ctrl G para agrupar e agora aperte a tecla P para centralizar estes objetos na nossa área de desenvolvimento aqui na área de trabalho. Certo até aqui, pessoal? Estou me fazendo entendido? Está gostando? Então deixa o seu like aí, vamos dar aquela força, gente! Continuando, vamos realizar alguns preenchimentos aqui. Para isso, aqui na esquerda da sua tela, na barra de ferramentas, vamos escolher a ferramenta de preenchimento inteligente. E nas configurações aqui, ó, da ferramenta, podemos escolher já selecionar a cor que desejamos. Então, basta dar o clique com o botão esquerdo do mouse e ir arrastando e vir aqui, ó. E também dando um clique e arrastando podemos escolher a cor que desejamos. Por enquanto eu vou deixar selecionado aqui com essa cor. Se precisar, iremos alterar conforme discorrermos a aula. E agora você está vendo que tem uma seta aqui, ó. Basta ir dando um clique dentro desta forma para realizarmos o preenchimento. Novamente, vou dando um clique aqui. Pessoal, estou devagar, estou sendo bem didático para me fazer entendido e todos os princípios da aula você pode aplicar para desenvolver qualquer outro tipo de projeto, certo? Certo, então. Agora, ó, após realizar todo o preenchimento, posso escolher a ferramenta seleção e excluir estas formas. Novamente, através da tecla de atalho Ctrl A, vou selecionar todos os objetos e virei aqui, ó. Na paleta de cor, você está vendo que tem um retângulo com um X no centro dele? Dê um clique com o botão direito do mouse para tirar o contorno das formas. Ah, Leandro, mas o retângulo maior não saiu. O contorno, não saiu. Nós vamos deixar por enquanto assim, porque ele está bloqueado. Lembra que bloqueamos no início da aula? Ele continuará assim. Posso novamente, através da tecla de atalho Ctrl A, selecionar todos os objetos e agrupar eles através da tecla de atalho Ctrl G. Está aqui, pessoal, o primeiro aspecto da nossa arte, esse background aqui, de uma forma simples que criamos ele. E agora, o que faremos? Vou exportar aqui os dois vetores, 3 vetores, aliás, que eu vou exportar aqui.
acabei de exportar, será esses daqui, ó. Vamos trabalhar com uma arte para a caneca e vamos utilizar o quê? Iniciais do nome, o nome da pessoa e uma fotografia. Por enquanto, vou deixar aqui, vou importar a fotografia do meu personagem aqui. No teu caso, pode ser do teu cliente enviou uma foto, então você pode vir aqui, ó, e utilizar a foto dele para realizar essa arte. Com a ferramenta retângulo, posso utilizar a tecla de atalho F6 para selecionar a ferramenta retângulo. Então vou dar um clique aqui e vou arrastar até essa extremidade aqui aproximadamente. Posso centralizar o retângulo, a minha fotografia. E agora vou selecionar a fotografia e virei aqui nas ferramentas e vou optar pela ferramenta cortar. Pronto, selecionei, posso dar um Enter, mantive aqui o formato, né, que eu desejo da fotografia, tudo certinho, e vou arrastar este retângulo, pessoal, por enquanto. Por quê? Vou realizar uma cópia dele. Aqui na alça de tensão, vou dar um clique e arrastar com o botão esquerdo do mouse e vou apertar o Shift. Pronto, para manter a centralidade e a proporção dessa cópia. Mas antes de soltarmos qualquer um dos botões, o que iremos fazer? Vamos apertar juntamente o botão direito do mouse para realizar a cópia. Ficará assim, ó. Certo? Vai ficar dessa forma aqui, ó, este retângulo. E agora? Agora vou criar mais um retângulo aqui, ó. Pronto, vou girar este retângulo, trazer ele até aqui, ó. Vou realizar uma cópia, você já sabe como realizar essa cópia, pois é o mesmo método que realizamos a cópia desses retângulos. E agora, com um deles selecionado, virei aqui, ó, na ferramenta de distorção e vou escolher a misturar, certo? Vou dar um clique aqui, ó, e arrastar até aqui. Ficará dessa forma e nas propriedades dessa ferramenta, virei até aqui e vou dar um clique em propriedades do caminho e vou selecionar novo caminho e darei um clique aqui, ó, sobre este retângulo, certo? Certo. No entanto, eu quero que esses pequenos retângulos ocupem todas as bordas deste retângulo maior. Então, o que faremos? Observe, ainda nas propriedades, virei aqui, ó, em mais opções de mistura, em misturar em todo o caminho. Olha só que bacana. Acabamos de misturar em todo o caminho. Pessoal, mais uma dica importante. Olha só. Quanta informação em uma única aula e você ainda não deu o seu joinha, não se inscreveu. Ah, pare com isso, gente. Vai lá, dá essa força pra gente. Então você está vendo, ó, que eu desloquei aqui para cima, para baixo. Opa, sem querer aqui eu dei um zoom. Tá, você está vendo aqui, ó, estou deslocando para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Eu estou usando teclas de atalho. Sim, com a tecla de atalho Ctrl e rolando aquele escudo Mauser, eu desloco a minha página, aqui minha área de trabalho, para a direita ou para a esquerda. Se eu apertar a tecla Alt e rolar o screw do Mauser, eu desloco o meu objeto para cima e para baixo, certo? Você sabia, conhecia essa tecla de atalho? Então, está aí mais uma informação para você. E agora? Agora eu posso aumentar o número desses retângulos maiores aqui, que eu quero que ocupe este retângulo maior. Então, nas propriedades, virei aqui, ó, nesse seletor, eu posso ir dando cliques aqui, ó, eu vou aumentando o número de quantidades de retângulos que eu desejo. Então, eu quero que fique assim, ó, dessa forma. Pode ver que este alinhamento aqui tá bacana, com essa extremidade, e aqui também, ó. Tá tudo meio que simétrico, podemos dizer assim. E o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte, vamos desfragmentar este caminho para que ele seja um objeto individual em relação a este retângulo maior. Então, a tecla de atalho Ctrl A, executamos essa ação.
E mais uma vez, vamos apertar um Ctrl U para desagrupar todos os objetos. Vamos apertar a ferramenta de seleção e viremos aqui na propriedade, ó, e vamos soldar. Ficou assim, ó. Eu quero que a borda da minha moldura fique com este aspecto. Agora, vou selecionar este retângulo menor, tecla Shift do computador, repita essa ação aí, e dê um clique com o Shift pressionado, um clique com o botão esquerdo do mouse sobre essa forma que acabamos de configurar. E agora basta apertar a tecla E e a tecla C para centralizarmos, ficará assim, certo? Certo, então. Vou dar um Ctrl End para que eu possa, ó, selecionar aqui somente este retângulo. Virei aqui nessa modelo, está vendo ela? Vou apertar com o botão direito do mouse sobre essa fotografia e vou colocar aqui, ó, Power Clip dentro e pronto. Certo, galera? Certo. Por enquanto aqui eu vou dar um preenchimento, vou selecionar este retângulo maior aqui, vou dar um preenchimento de vermelho aqui, mas iremos alterar, viu? Vou arrastar até aqui, vou dar um Ctrl Home e pronto, eu vou clicar nessa alça e vou arrastar, vou deixar assim, por enquanto. Com ela toda selecionada aqui, essa moldura toda selecionada, mais uma vez eu vou tirar o contorno. Por enquanto estará assim, vou dar um Ctrl G. O que faremos? Faremos o quê? Vamos ativar as nossas linhas guias. Ativamos as nossas linhas guias. Vou puxar mais uma régua aqui no centro, ó, certo? Para mim ter uma noção aqui de centralização. Vou afastar esses dois vetores por enquanto. Galera, estou me fazendo entendido? Eu peço, ó, dou uma pausa aqui para pedir que você comente, tá? O que você está achando da aula, o que você aprendeu e as suas dúvidas. Galera, por quê? Porque fazendo isso, você estará me ajudando para que eu melhore a minha didática, para me tornar mais compreensível a minha audiência e ao mesmo tempo que você me ajuda a melhorar a minha forma, minha didática, eu também acabo cooperando, oferecendo um conteúdo e informações de uma maneira mais clara para você. Então, você cresce com o conhecimento que eu ofereço e eu desenvolvo melhor as minhas habilidades e a minha didática de expor a aula. Combinado, então? Então, comente aí o que você está achando da aula. Agora, através da tecla de atalho F6, eu seleciono a ferramenta retângulo. Então, eu vou dar um clique aqui, eu vou criar, somente para me centralizar aqui, ó, vou criar este retângulo aqui. Eu vou excluir ele não fará parte da nossa arte, tá bom? Ele não fará parte da arte, só para mim manter um alinhamento aqui. E o que eu vou fazer? Vou apertar a tecla de atalho F8, eu acabei, ó, de selecionar a ferramenta de texto. Vou dar um clique aqui, vamos dizer que essa donzela aqui se chama Aline. Aline, certo? Certo. Agora, vou optar pela ferramenta de seleção e vou escolher a fonte. Normalmente, as artes para caneca, essas fontes mais artísticas, fica muito bonito. Valoriza mais a arte. Então eu vou escolher essa fonte aqui, a Shoreline. Escolhi, será essa fonte aqui, ó. Entretanto, eu quero colocar alguns glifos aqui para dar um tom mais artístico. Então o que eu farei? Virei até aqui, está selecionado, né, o meu texto. Virei até aqui no menu do CorelDRAW, vou apertar no botão texto e vou escolher aqui, ó, inserir caractere. E aqui vou digitar nesse seletor o nome da fonte e veremos quais são aqui os glifos e as formas que essa fonte nos oferece. No caso aqui, ó, eu vou utilizar esses dois glifos aqui, ó. Você está vendo aqui? Então virei até aqui, darei 2 cliques sobre o meu texto e darei mais um clique aqui no início do nome da moça. E darei 2 cliques agora aqui, ó, nesse glifo, ó. Coloquei automaticamente. Da mesma forma, eu vou dar um clique aqui no final do nome dela
e vou escolher esse glifo aqui. Dou 2 toques nele, pronto. Automaticamente inseri o glifo, posso fechar essa janela que estava à sua direita e vou dar meio que uma centralizada aqui. Posso dimensionar melhor o nome dela aqui e ajustar certinho aqui, ó. Pessoal, tive que dar uma pausa aqui porque vocês não imaginam. Passou um carro aqui com alto-falante que só Jesus na causa, viu? Mas vamos continuar. Vou selecionar aqui, dar um Ctrl G e vou apertar a tecla Shift do computador e darei um clique com o botão esquerdo do mouse aqui, certo? Ficará assim, por enquanto. E agora eu vou aproveitar este retângulo aqui para centralizar a minha modelo. Pessoal, alguns podem utilizar diversas maneiras, certo? Para executar aqui, para criar essa arte. Eu estou tentando simplificar ao máximo e ao mesmo tempo mostrar a importância aqui, por exemplo, de manter a centralidade, tá? Porque fica muito bacana a hora que estampar a caneca. Então, vou selecionar aqui a modelo e a moldura e da mesma forma que realizamos anteriormente, ó, vou vir aqui e vou centralizar através da tecla E e C. Por enquanto, eu posso excluir este retângulo aqui e ocultar essa linha. Vou dar mais um clique e vou girar. Certo? Para dar esse aspecto aqui, qualquer coisa eu posso aproximar, pessoal. Embora já centralizamos aqui, ó, posso arrastar um pouquinho aqui, ó. Aproximar mais da foto, tá? Seleciono os 2 elementos aqui. E depois iremos centralizar aqui horizontalmente. Por enquanto é isso. Vamos puxar aqui e arrastar esse vetor. Vou ativar a visualização das minhas linhas, guia aqui. Posso aumentar este vetorzinho aqui, olha que bacana. Novamente, posso vir aqui. Arrastar e espelhar verticalmente para ficar aqui, essa borboletinha. Certo? Certo, vou ocultar essas linhas e agora vou dar um Ctrl U para desagrupar a moldura com a nossa personagem. Você observe que está serrilhada aqui. Como aplicamos um Power Clip, basta apertar a tecla Alt do computador e com o botão esquerdo do mouse eu seleciono este Power Clip e agora eu posso arrastar aqui, ó, com a tecla Shift, o botão esquerdo do mouse, arrastar um pouco essa foto para que não fique aquele serrilhado aqui, tá bom? Agora vamos alterar a cor dessa moldura, vamos selecionar ela e aqui na barra de status, posso dar 2 cliques aqui, ó, sobre essa cor, vai abrir essa janela. Vou arrastar aqui e automaticamente, pessoal, ó, vou dar um clique aqui e arrastar, ó, e posso escolher a cor desejada. Pessoal, eu cheguei aqui mais ou menos numa cor desejada, tá certo? Então ficará mais ou menos assim. Entretanto, nós vamos realizar um último ajuste aqui, ó. Porque essas linhas aqui, essas ondas, elas estão transpassando aqui e eu não quero que fique assim. Então, o que eu vou fazer? Está selecionado aqui, ó, tanto o nome da moça como a inicial do nome dela, a rosinha de vetor, né? Então, eu vou criar mais uma cópia. Virei aqui no botão menu em bitmap e vou converter em bitmap. Vou dar um OK. Novamente virei aqui no menu, no botão efeitos, vou escolher ajustar e brilho, contraste e intensidade. Vou jogar o brilho tudo aqui, ó, para a esquerda e vou dar um OK. Ficará tudo preto assim. E vou rastrear, vou dar um rastreio rápido aqui, ó. Certo? Dei um rastreio rápido com a tecla Alt do computador selecionada,
vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, para excluir o bitmap. Ó, excluir o bitmap, vou dar um Ctrl Page Down até que fique assim. Vou dar um preenchimento de cor, vai ser a cor branco, tá? Dei um preenchimento de cor, ficou tudo branco. Por que eu fiz isso daqui? Porque eu vou dar um contorno. Agora eu virei aqui na barra de ferramentas, ó, e vou optar por a ferramenta contorno. Posso vir aqui, ó, dar um contorno externo, pronto. Por enquanto será assim. Posso dar um Ctrl Page Up, certo? Ficará assim. Agora eu posso dar um Ctrl K. Dei um Ctrl K com o botão Alt do computador, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, olha só, para excluir aquele vetor em branco. E vou deixar só o contorno. Certo, galera? Certo. Então agora eu posso dar aqui um preenchimento na cor branca, ó. Pronto. Me fiz entendido? Mas eu posso dar um Ctrl K ainda. Para quê? Para que ele preencha ainda mais, ó. Certo? Certo. Então eu posso selecionar aqui esse contorno, ó. Posso selecionar ele. Virei aqui, ó, na ferramenta de forma, ó, e posso ir excluindo, selecionando e excluindo esses nó, porque eu quero que fique todo o preenchimento, ó. Certo? Posso excluir tudo, ó. Porque eu quero que ele fique todo o preenchimento aqui certinho, para que não apareça aquelas ondas. É claro que não, na hora que eu imprimir não vai ficar tão exposto aqui essas faces, no entanto fica legal assim. Ó, ficará assim. Por isso que eu fiz essa configuração. Pessoal, então aqui praticamente está pronta a minha arte. Vou desagrupar aquele retângulo que nós bloqueamos no início da aula. Vou dar um preenchimento a ele e vou tirar o contorno. E olha só que legal que ficou a nossa arte, a arte para nossa caneca. Só que eu ainda vou trazer aqui o mockup dela. Por quê? Porque na hora de apresentar para o cliente, é interessante que o cliente visualize mais ou menos como vai ficar essa caneca depois de pronta. Então eu já volto aqui com o mockup dela. Pessoal, então o site que eu uso para fazer os meus mockups é esse daqui. Só você pesquisar na internet certinho, tá? Então eu vou carregar aqui a minha imagem para fazermos aqui o mockup dessa caneca que depois de estampada fica muito linda. Já vai deixando o seu like aí, pessoal, por favor. Então está aqui, ó, a caneca. Carreguei a imagem aqui. Olha só que bacana que vai ficar essa caneca. Depois de estampada. A gente pode aqui, através desse site, tanto criar o vídeo quanto a foto. Por enquanto, eu vou trazer aqui, eu vou baixar somente a fotografia aqui. Então, posso vir aqui, ó. Escolher a imagem, vou deixar com 1080 por 1080 pixels e vou gerar aqui essa imagem. Então está aqui, agora eu vou gerar uma imagem do outro lado da nossa canequinha. Pessoal, então está aqui, ó, criamos um mockup da nossa caneca. E realizamos aqui também, elaboramos a arte dessa canequinha aqui. Daí agora, para quem trabalha com sublimação aí, bastaria fazer a impressão, realizar certinho todas as configurações de impressão. Se você deseja que eu crie uma aula falando somente sobre as configurações de impressão, deixe aí nos comentários que, dependendo aí a quantidade de solicitação, com prazer iremos sim estar realizando um conteúdo aí falando sobre essas configurações. Galera, então essa daqui foi a aula de hoje. Conto com o seu like, com a sua inscrição. Nos apoie, por favor. A gente tem um sonho aí de poder estar
ajudando mais e mais pessoas, mas para isso o teu like, a tua inscrição é muito importante. Por quê? Porque através dessa sua ação é que o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho e nós iremos investir para trazer mais e mais conteúdos de qualidade para você. Então, um forte abraço aí, um ótimo fim de semana que se aproxima e até mais!